Baseado em dados reais, o caso descreve a situação de carreira e de vida de Marília, uma jovem executiva formada em administração, com diversos cursos em especialização e que hoje atua numa multinacional. A história de Marília e o que ela traz é muito semelhante ao que vários outros entrevistados trouxeram a partir de uma coleta de dados de uma dissertação de mestrado. Assim, a gente pode dizer que a Marília representa um certo grupo de entrevistados com idade entre 25 e 30 anos, né, que vivenciam um momento de ascensão na carreira, que se consideram bem-sucedidos e que estão atrás de desafios profissionais e desafios na sua vida. Marília, ela hoje vivencia um contexto que a gente pode chamar de empregabilidade, de construção de empregabilidade, né? E a gente vê assim, os caminhos que ela vai trilhando, que são apresentados no caso, né, como um momento de busca por desafios, mas que sejam compatíveis com seus valores pessoais. Então, de certa forma, o caso vai mostrando um contexto também, que é um contexto de busca pela empregabilidade, é um contexto de valorização do alto desempenho, né? Um contexto de autodesenvolvimento, né? Onde o que vale também são buscas que se dão muito além dos muros da organização. E o caso, a gente entende que ele demonstra um pouco também dessa ideia da carreira, a carreira tal qual colocada por Baruch, né, como uma série de experiências que possibilitam o desenvolvimento profissional e contribuem para a empregabilidade. E aí a gente vai encontrar no caso a experiência vivida por Marília do turismo voluntário, a experiência que participa, né, ou que contribui, ou que faz parte desse conjunto de experiências realizadas por ela, no intuito de encontrar muito daquilo que ela hoje não encontra no seu trabalho. Então, ela vai trazendo toda essa discussão, né, de modo que a gente pode pensar várias coisas. Com relação aos objetivos didáticos, do ponto de vista individual, o caso objetiva compreender, a partir da experiência de turismo voluntário de Marília, como diferentes experiências podem colaborar para a construção das carreiras contemporâneas. Além disso, situa o surgimento das concepções contemporâneas de carreira através dos construtos teóricos de carreira proteana, carreira sem fronteiras, carreira caleidoscópica e carreira sustentável. Destaca também os aspectos centrais que cercam essas concepções de carreira e traça comparações com as abordagens tradicionais de carreira. Por fim, entende as decisões de carreira de Marília em seu contexto de vida e trabalho, o que inclui a opção pelo turismo voluntário. Do ponto de vista da organização e da gestão, o caso objetivo pensar sobre as necessidades dos jovens profissionais atualmente que possuem expectativas em relação à empresa que envolvem recompensas subjetivas, tais como autorrealização e desenvolvimento pessoal e profissional. Possibilita também o pensar sobre práticas e políticas de gestão de pessoas que atendem às necessidades desses profissionais e a discussão sobre temas como motivação e engajamento nas organizações. Permite ainda o pensar e a discussão sobre formas não tradicionais de desenvolvimento de competências e aprendizagens que vão ao encontro das atuais necessidades das empresas. Por fim, intenta ainda incitar aos alunos a reflexão sobre outras experiências de vida que possam agregar na constituição das carreiras contemporâneas. O público-alvo do caso é variado, incluindo alunos de graduação de cursos como Administração e Psicologia, profissionais de cursos de especialização e mestrado, bem como todos aqueles que tenham interesse em aprofundar e aprender assuntos relativos à carreira e vida. O caso pode ser aplicado em disciplinas como gestão de pessoas, gestão de carreiras, comportamento organizacional, psicologia aplicada à administração, desenvolvimento de carreiras, entre outras afins. Sugere-se que o caso seja abordado dentro de 4 grandes temas: mudanças no mundo do trabalho e mundo do trabalho hoje,
carreiras contemporâneas, carreiras e critérios subjetivos de sucesso e implicações das carreiras contemporâneas em aspectos de trabalho e vida. Entre as possibilidades de análise do caso, nós apresentamos 5 perspectivas que estão entre as principais teorias de carreira nos estudos nacionais e internacionais dos últimos anos. A primeira delas é o modelo de carreira proteana. Este modelo ele foi desenvolvido por Douglas Hall e enfatiza especialmente os aspectos comportamentais envolvidos na construção das carreiras na contemporaneidade. Então, ela enfatiza a necessidade do indivíduo ser um sujeito ativo na construção da sua trajetória profissional e destaca a necessidade de comportamentos como flexibilidade, maior adaptabilidade perante as mudanças contextuais, perante as mudanças do mercado de trabalho, bem como uma ideia de comportamento extremamente proativo e auto-iniciado para que esse sujeito desenvolva, a sua empregabilidade e deste modo construa a sua carreira. Outra possibilidade de abordar o caso é a partir da perspectiva de carreiras sem fronteiras. Este modelo foi desenvolvido por Michael Arthur e ele enfatiza os diversos espaços sociais que, de certo modo, influenciam as trajetórias de carreira individuais, bem como a noção de movimento do indivíduo entre e além as organizações, entre e além as estruturas organizacionais para compor a sua trajetória profissional, que envolve, portanto, não apenas experiências dentro de uma empresa, dentro de um só trabalho, mas as diversas experiências construídas ao longo dos anos que, de certo modo, contribuem para a constituição da sua carreira profissional. A terceira perspectiva proposta no caso é um modelo de carreira caleidoscópica, Esse modelo ele é proposto por 2 mulheres, Maineiro e Sullivan, em 2005, e parte do princípio de que os indivíduos têm prioridades de carreiras distintas conforme o momento vivenciado. Então, elas colocam que são 3 as prioridades principais: equilíbrio, autenticidade e desafio. A ordem dessas prioridades, elas se modificam conforme o momento de carreira vivenciado. Então, assim como um caleidoscópio, que é um instrumento com 3 cores, que no momento que tu gira ele modifica o padrão de cores, As carreiras, elas também se modificam e mudam as prioridades conforme o momento de carreira vivenciado. Então, essa é a analogia que as autoras fazem. Outra perspectiva passiva de discussão é a de âncoras de carreira proposta por Schein. A ideia de âncoras de carreira é refletir sobre os motivadores de carreira que, de certo modo, norteiam ações de carreiras futuras. Diz respeito às aspirações de carreira, que tem por base valores individuais que são importantes para esse indivíduo, Então, o Schein propõe um teste para a identificação dessas âncoras, que nós trazemos, que nós propomos também no caso. E a partir dessas âncoras é possível fazer uma projeção de carreira, enfim, para os próximos anos, de acordo com as necessidades desse indivíduo. Por fim, nós apresentamos uma perspectiva inovadora nos estudos de carreira, a mais recente delas, que é a noção de carreira sustentável. A ideia de carreira sustentável, ela parte do princípio de que as carreiras elas devem se sustentar ao longo dos anos. Então, isso envolve não apenas o desenvolvimento de empregabilidade, o tornar-se empregável, tornar-se atrativo ao mercado de trabalho, como também aspectos intrínsecos e importantes para o bem-estar individual, como saúde e felicidade. Essa perspectiva é desenvolvida por Van der Heggen e De Vos, 2 autoras no ano de 2015 e aperfeiçoada ao longo dos anos, trazendo discussões sobre saúde mental no trabalho, sobre propósito no trabalho, enfim, são diversas as possibilidades de exploração.